Então vamos lá. Agora a gente vai partir para a lição número 5. Aprenda a ler de verdade. Eu tive a ideia de começar a fazer esse conjunto de aulas aqui, porque eu vejo a dificuldade que a maior parte dos alunos tem para aprender a ler. O que acontece é o seguinte, já deve ter acontecido com você e eu gostaria que você refletisse a respeito. Já aconteceu de você pegar um texto para ler, por exemplo, um livro, um artigo, alguma coisa assim, e à medida que você está lendo, seus olhos estão passando lá pelo texto, só que depois de um determinado tempo em que você está acompanhando um raciocínio, você presta atenção de novo e percebe que você não leu um trecho. Aconteceu isso comigo várias vezes. Eu desconfio que isso também já aconteceu com você. Você está lendo no sentido de seus olhos estão passando pelo texto, você está gastando o tempo de leitura, no entanto, não está lendo. Já percebeu isso acontecendo? É uma coisa incrível isso. E acontece com todo mundo. Qual é o grande problema? Que às vezes os alunos falam assim para mim: professor, eu fui mal na prova, mas eu estudei. Eu sempre falo para ele: como você estudou? Porque não é simplesmente você gastar horas passando os seus olhos sobre os textos que significa que você está estudando. Esse provavelmente é o maior problema de todos os alunos que têm dificuldade de estudar, aprender e ir bem na prova. Eu conseguia tirar notas excelentes em todos os cursos que eu fiz, simplesmente porque eu tinha a habilidade bem desenvolvida de prestar atenção. Eu consigo prestar atenção. Por isso que eu precisava ter gravado aquele vídeo anterior para falar sobre prestar atenção na aula, para que agora a gente possa falar sobre prestar atenção em leitura. Se você não for capaz de prestar atenção no raciocínio que o autor está desenvolvendo, você não vai conseguir aprender. E isto depende de hábito. Novamente, vocês veem, a todo momento eu estou voltando aqui em hábito, eu já falo sobre hábito em vários outros vídeos que eu já gravei. Se você não desenvolver o hábito de leitura, você nunca será um bom leitor. E qual é a única forma de fazer isso? É lendo. Não tem outro jeito. Você precisa gastar tempo da sua vida lendo. E olha, é possível você aprender a ler de modo digital também. É claro que o livro de papel é mais gostoso de você ler, mas eu vejo que isso é um hábito que nós vamos ter que deixar para lá. Porque cada dia mais nós vamos precisar da leitura digital, em PDFs, em instrumentos mesmo de leitura, em bibliotecas disponíveis e em várias outras ocasiões nas quais a gente precisa adquirir a habilidade de ler um texto completo. Olha só, como que a gente faz isso? Você precisa aprender a seguir o fluxo de raciocínio que o autor está desenvolvendo. Existe ali um fluxo. Se você não perceber o fluxo, não tem como estudar. Por isso que eu recomendo para vários alunos para começar com leituras de romances, de histórias. Eu me lembro quando eu era jovem, tinha um conjunto de crônicas deliciosas num conjunto de livros que se chamavam Para Gostar de Ler. Eu lembro que eu li isso quando era muito jovem, isso foi muito bom. Mas o que desenvolveu mesmo minha habilidade de leitura, e eu estou compartilhando isso com vocês porque afinal de contas é para isso que eu estou fazendo esse curso, para ensinar vocês a estudar direito, eu li todos os livros quando eu tinha uns 16 anos, eu li a coleção inteira do Conan Doyle. Conan Doyle, escreve-se Conan Doyle com um Y, ele foi um escritor inglês muito famoso, e até agora você não fez referência, que escreveu os romances policiais do Sherlock Holmes. Então, quando eu era jovem, com 16, 17 anos, eu peguei o primeiro livro para ler
e era o Cão de Baskerville, e comecei a ler e achei uma delícia aquele negócio. E ter lido aquele livro, e ter me apaixonado por aquele conjunto, e ter me impressionado com a história, foi muito bom para mim. Eu descobri como prestar atenção. Logo em seguida, daí que eu terminei todos os livros dele, daí eu passei a ler Agatha Christie, né, que também tinha um detetive famoso chamado Hercule Poirot. E daí, olha só como é que fica a memória da gente. Eu me lembro quando eu estava lendo o Conan Doyle, Hercule Poirot, eu era muito jovem. Eu me lembro que eu estava numa aula, eu tinha em casa os livros, eu estou tentando me lembrar agora da situação, e eu me lembro de uma professora de educação artística que eu tinha levado um livro, eu ainda não tinha lido Sherlock Holmes, eu estava ainda dando uma olhada nesses da Agatha Christie, e daí eu lembro que a professora falou, que legal, e qual é a história? E eu contei a história e eu falei que tinha um detetive chamado Hercule Poirot. E eu me lembro da dona Ercília, né, a professora de educação artística, dizer para mim assim, não, Márcio, não é Poirot, é Poirot. Ela me ensinou a pronúncia certa e isso ficou gravado em mim. E como eu sou grato, né, a ela, por ela ter me mostrado que eu tenho que tomar cuidado ao ler também com a pronúncia das coisas. Porque dependendo da origem da palavra, ela pode ter uma pronúncia diferente. E este é só um exemplo do cuidado que a gente tem que ter com isso. E eu liguei isso com essa minha paixão por leitura. Eu estou dizendo para você, e eu falo isso desde o início, que é o conjunto que faz a diferença. Não há como eu dizer para você uma regra, para você aprender a estudar, para você entender, para aprender a ler, que não envolva uma transformação interna, que tem que envolver paixão. Quais são seus objetivos concretos da vida? Essa é a grande questão. De que jeito que você está construindo a sua vida e quais são as coisas que te fazem mais feliz? Desenvolver as habilidades para ter prazer com leitura vai fazer com que você tenha várias outras vantagens na vida. Eu já colho esses benefícios, eu tenho uma estante cheia de livros, eu já li muito na minha vida e eu continuo lendo até agora. Para mim não é um sacrifício, porque eu gosto de ler. E você está fazendo esse curso exatamente porque você quer aprender também. Então, a dica nesta lição é aprenda a ler de verdade. Prestando atenção no que está lendo, compreendendo o fluxo da história, desenvolvendo uma análise crítica a respeito e percebendo qual é o sentido de tudo aquilo. A busca de sentido vale aqui também. Então, este é mais um processo importante, é algo que você vai ter que fazer aos poucos, é algo que você vai ter que treinar muitas vezes. Se você não conseguir desenvolver uma grande habilidade no começo, para grandes leituras, por exemplo, se você achar que um romance muito extenso é ruim, comece por algo mais curto. Tem muitos livrinhos fáceis de ler que te ajudam a desenvolver habilidade. E é uma coisa importante também. Eu também sou empreendedor, eu tenho empresa e eu sempre falo para os alunos que a gente está avaliando eles o tempo todo. De acordo com a forma como você escreve, é fácil a gente saber se você sabe ler ou não. Porque se você não tem um hábito de leitura, significa que você não aprendeu ainda a usar bem os recursos do nosso idioma. E aprender a usar os recursos do nosso idioma é fundamental. Vou dar um exemplo concreto. Tem gente que confunde mas com mais. Isso é muito ruim. Para você, se você ainda confunde os dois, não tem muita importância, porque você acha que todo mundo confunde. Mas não! Mas não! As pessoas sabem a diferença entre essas coisas. Se você fala meio misturado, tudo bem, as pessoas podem até não ligar. Mas se você escreve errado, quem sabe que você não costuma ler. Olha que coisa ruim é isso! Portanto, se você quer aprender a gostar de estudar, você também precisa aprender a gostar de ler.
Desde o início eu estou dizendo para você, eu não ia dar fórmula mágica, mas eu estou te dando um caminho concreto. Se você praticar estas coisas que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que você vai aumentar suas competências de leitura, de aprendizado, vai acabar gostando de estudar e vai passar como eu uma vida feliz, onde eu pretendo estudar até os meus 100 anos de idade, até morrer eu pretendo continuar estudando. Para mim é uma delícia. Olha só que coisa boa. Tudo bem? Então, terminamos assim a lição número 5 e vamos partir agora para a lição número 6. Tchau!